Mas eu posso te dar uma notícia: Jesus é mestre em milagres. E Ele é mestre em incendiar um coração de novo. Nesse momento, lembra de aonde você caiu. Lembra aonde foi que você perdeu aquele fogo, aquela paixão pelo Senhor, aquela intensidade, aquela motivação, o que te levava, o que te trazia. Aonde foi que você entrou no automático, cara? E passou de um apaixonado pelo Senhor a um frequentador. Lembra aonde você caiu. Se arrepende e volta. 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 Mas volta imediatamente. E eu não estou falando isso para pessoas que são lá, não, cara, eu estou falando isso para você. Porque essas palavras foram escritas à igreja em Éfeso. Não foram aos afastados em Éfeso, não, foi à igreja de Éfeso. Então me diz aí, aonde foi que você caiu? E volta. Volta. Imediatamente volta. Se você reconhece, Christian, eu me perdi no meio do caminho, eu preciso voltar para esse amor. Levanta sua mão. Isso. 2, eu sei que tem mais, vamos. É só levantar a mão. 3. Glória a Deus. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo quem convence. 4. Isso. Isso, Jesus, isso. Vem mais uma vez e faço do novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos. Vem mais uma vez e faço do novo. Vem mais uma vez. Todo meu ser faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com as feridas de fome por ti. Fere meu coração com as feridas de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida
Faz eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó, clamamos: aviva-nos, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, fere meu coração, fere meu coração, e ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha, e até que o Senhor venha eu vou clamar, até que o Senhor venha eu não vou descansar, até que Ele venha. Eu vou gastar a minha vida, Deus, diante do Teu altar, diante do Teu altar, até que o Senhor declare isso. Eu vou clamar e na Tua casa, Deus, eu não vou descansar, até que o Senhor venha. Diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Aleluia. Aleluia. Querido, estenda sua mão para cá. Vamos orar pelo Nayan. Ele vai estar trazendo a palavra nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar o Teu filho a Ti e aos Teus cuidados. Porque, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Nós queremos entender o que o Seu coração está dizendo sobre nós. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Nayan seja reduzido a nada, para que o Senhor fale conosco, para que a Tua voz ecoe, Senhor, além da voz do Teu filho. E Deus, em nome de Jesus, que ele seja como uma flecha, Senhor, afiada e escolhida pelo Senhor neste momento, para que a Tua palavra penetre o nosso coração, discernindo alma e espírito, juntas e medulas. E Deus, em nome de Jesus, que ele seja completamente Teu, que nenhuma palavra lhe saia da boca sem a Tua permissão, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, arrancamos desse altar a palavra que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Vamos abrir a Bíblia em Zacarias 4, versículo 10. Diz assim, Zacarias 4:10:
Não desprezem os começos humildes ou pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Até aí. O nome dessa palavra é comece como um underdog. Para você que não sabe o que significa underdog, underdog é um termo em inglês que significa azarão. Azarão, para você que não sabe o que é, imagina que vai ter uma luta entre um maluco muito forte e um maluco magrelo. Claramente você espera que o maluco muito forte vai ganhar. O maluco muito fraco, o magrelo nessa situação seria o azarão. E o nome dessa pregação é isso. Obrigado, querido. Tamo junto. Comece como um underdog. Comece como um azarão. E como assim? Acabamos de ler que não devemos desprezar os pequenos começos ou começos humildes. E falando do maior ministério que já houve na face da terra, o ministério mais relevante que já houve na face da terra, o ministério de Jesus. Jesus começou seu ministério como um azarão. Jesus começou o ministério como um underdog. Porque, segundo o tio Google, underdog vai significar aquele no qual ninguém espera absolutamente nada. Aquele que ninguém espera que vá vencer alguma coisa. E Jesus, nascido em uma manjedoura juntamente com os bichos, Deus poderia ter feito Jesus nascer em meio a um palácio, filho de sacerdote, filho de mestre da lei, filho de alguém que entende de alguma coisa. Mas ele fez Jesus nascer filho de um carpinteiro. De fato, ali teve um pequeno começo. E Jesus era filho de uma mulher que não era casada. Então você imagina o rolê todo que era naquela época. E ainda vem a ser nascido em Nazaré. E aí deu início àquele ditado da galera, que diz na Bíblia: pode vir algo bom de Nazaré? Isso é começar como um underdog. Isso é começar quando se de fato ninguém espera algo de você. Em Isaías 53 vai dizer que não havia nada de formoso na sua aparência. Ou seja, não tinha nada de destaque para dizer aquele cara ali era o filho de Deus. Mas mesmo assim ele teve o começo mais humilde da história. O menor começo, e mesmo assim deu no que deu. O ministério de Jesus impactou até hoje. Tanto que o nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, graças a tudo isso que ele viveu. E aí Jesus ele vai começar o seu ministério com 30 anos de idade. Muitos iriam dizer que o Filho de Deus estava atrasado. Como assim com 30 anos? Era para você já estar muito longe com 30 anos. Quantos de nós não somos assim? Sonhamos em com 30 anos estar mais longe do que estamos agora. Eu com 20 anos me considerava atrasado. Até que de fato eu entendi que não era no meu tempo, era no tempo de Deus. E Jesus, no máximo de tempo que ele pôde, ele se revestiu para começar o ministério dele. E aí Jesus escolhe ser batizado pelo cara que, na minha opinião, é um dos maiores, se não o maior underdog da Bíblia. O maior azarão da Bíblia, João Batista. Eu vou chegar lá e explicar por que eu penso isso. Mas você imagina, sendo batizado por um cara muito doido, que ficava no deserto, comendo gafanhoto com mel. E todo mundo perguntava para ele, quem é você? E ele dizia, eu sou apenas aquele que vai preparar o caminho. Eu sou a voz que clama no deserto. Então você não é Elias nem o Messias? Não, eu sou aquele que vem preparar o caminho para ele. E aí você imagina todo o rolê que Jesus viveu, mas ele viveu, e ainda assim foi pregado na cruz, que naquela época era a morte mais humilhante que poderiam se ter. Então você imagina por que o Filho de Deus faria isso? Porque precisava começar como um underdog, precisava começar como um azarão. E aí falando de João Batista, eu imagino muito que João Batista era taxado como o filho maluco de Zacarias. Porque dos mesmos criadores nada bom pode vir de Nazaré. Eu imagino que com certeza o povo não olhava com bons olhos para João Batista. O povo olhava para João Batista e pensava, é um cara muito doido. Se veste de pele de camelo, come gafanhoto com mel e ainda fica batizando as pessoas em meio ao deserto. E aí Jesus escolhe ser batizado por esse cara. Mas aí o que é muito da hora é que em Lucas 7:28, o próprio Jesus, o Deus vivo, vai dizer: dentre todos os homens nascidos de mulher, nenhum, absolutamente nenhum, foi maior do que João Batista. Eu imagino o povo dizendo, mas como assim? Teve Abraão, o patriarca. João Batista foi maior que ele. Mas teve Moisés, João Batista foi maior que ele. Mas teve Davi, rei de Israel, João Batista foi maior do que todos os homens nascidos de mulher. Mas como assim? João Batista, um cara com 6 meses de ministério, um cara que morreu tendo sua cabeça arrancada, como ele pode ser maior do que os patriarcas?
Eu imagino que Jesus naquele momento poderia ter dito muitas coisas, mas o que vem no meu coração é ele dizendo assim: vocês enxergam com olhos, enquanto eu vejo o coração. E o coração de João Batista estava focado na vontade do Pai, porque embora ele não entendesse absolutamente nada, ele resolveu batizar o Messias. Embora ele não entendesse nada, ele teve que batizar o Deus vivo, para que a vontade de Deus pudesse se cumprir. E através disso, João Batista ficou taxado como o maior homem nascido de mulher. João Batista, com seu coração humilde, com aquilo que não se contaminava com vinho e com bebida. Por quê? Porque Deus vê sucesso onde ninguém vê absolutamente nada. Sabe de uma coisa? Todos nós temos uma história de underdog. Para você ter uma noção, eu sou um azarão de estar aqui em cima. Porque deixa eu te falar uma coisa, a pessoa mais tímida possível, a pessoa mais introvertida possível, a pessoa que jamais falaria em público era eu. Em 2017 existia um menino chamado Nayan, um menino que passava por depressão. Aquele menino não conseguia falar em público, não conseguia se comunicar com qualquer pessoa, porque ele era totalmente introvertido. E aí, em janeiro de 2018, aquele menino conhece a face de Deus. E eu lembro que o que serviu de fato para mim vencer minha timidez foi aquela frase: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aquilo me jogou um medo tão grande que eu falei assim: Jesus, acabei de me converter e eu vou pro inferno? Como assim? E aí, através daquilo eu falei: não, eu preciso vencer esse medo, eu preciso vencer essa timidez. E aí, em fevereiro de 2018, num projeto de carnaval, eu conheci o meu chamado, eu conheci parte do porquê eu havia sido criado. E aí eu me perguntava: é impossível isso acontecer. Não quero ter um chamado. Você tá doido? Não vou falar em público, não quero falar em público. Eu venci minha timidez, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E foi aí, na Páscoa de 2018, eu tava na igreja assim, né? Tava numa célula. Aí a conselheira dos juvenis da minha antiga igreja falou assim: Nayan, a gente vai fazer uma peça de Páscoa. Como você não faz parte da peça, quer dar uma palavrinha, uma mini pregação, 5 minutinhos depois da peça? O coração, ele foi a 1000. E eu falava: não posso, sou tímido. Mas eu venci: não sou tímido não. Por quê? Porque o tímido não herdará o reino dos céus. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, resolvi dar a palavra. Eu lembro que foi a semana mais doida da minha vida. Eu resolvi jejuar mais ou menos umas 2, 3 vezes. Porque, né, tem que jejuar pro fogo descer. Porque se eu não jejuar, o fogo não desce. E aí eu fiquei estudando João 16:33 com toda a minha força. Eis que então esse versículo marcou a minha vida. E eu lembro que eu cheguei na igreja naquele dia e era uma palavrinha de 5 minutos. 5 minutos, mas eu fiquei nervoso como se fosse a pregação da minha vida. E aí eu subi e, cara, me surpreendeu naquele momento, porque naquele momento eu descobri mais ainda do porquê havia nascido. E naquele momento a glória de Deus tomou a minha vida de uma forma que eu não sabia quem era, que eu não sabia quem eu era, o que eu estava falando. E depois dali eu me senti, falei assim: eu preciso pregar, eu preciso falar do amor de Jesus. Mas Nayan, você era tímido? Eu era muito tímido. E eu costumo dizer que a igreja me ajudou muito até na escola, porque depois disso, apresentar trabalho foi tranquilaço. Eu lembro que a galera falava assim: Nayan, eu vou fazer um trabalho hoje, a gente faz a parte escrita, você só apresenta. Eu falava: tranquilaço. E carregava a turma ainda, carregava a galera ainda, porque é tranquilaço. E isso que eu queria ressaltar, sabe? Eu era um underdog na questão de falar em público. Eu era um azarão na questão de falar em público. Não tinha por que eu estar falando em público. Mas aí Jesus me mostrou que não se tratava de mim. Se tratava de algo. Aí você pode me dizer: mas Nayan, não é o meu chamado. Deus não quer que eu fale. Filhão, qual que é a ordem de Deus? Mateus 28:19. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, às vezes, você pode se sentir o mais tímido possível. Pode se sentir a pessoa que não tem a menor vocação para falar. Mas deixa eu te falar uma coisa: se fosse por vocação para falar, nunca estaria aqui em cima. Se fosse por vocação para falar, não teria a menor condição de eu estar segurando esse microfone. Mas sabe por quê? Porque não sou eu quem faz algo, é Ele que faz. E durante muito tempo eu me mantive assim: não vou pregar, não vou falar, porque eu não tenho vocação para isso. E aí eu gosto de dizer que através disso veio ao meu coração as palavras de Jeremias, em capítulo 20, versículo 9. Eu tento parar de falar no Senhor, mas quando eu penso nisso, é como um fogo que arde dentro do meu peito. Uma vontade incessante, eu não posso conter esse fogo, eu não posso conter essa vontade. E através disso eu tenho que falar o nome do Senhor.
E tem que ser assim na nossa vida. Por mais que você seja um underdog, por mais que você seja aquilo, eu vivi tal coisa no passado. Ei, o passado não importa. O que importa é de agora em diante. O que importa é a vontade do Senhor. O tema desse mês da rede é Start, para um novo tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você precisa para startar um novo tempo na sua vida? Quantos de nós temos medo de falar? Quantos de nós temos medo? Imagina o rolê da vida de Josué. Josué chega lá do nada, Deus vira para ele: filhão, lembra de Moisés? Tá morto. Agora a missão tá contigo. E aí Josué 1:8 e 1:9, ele vai dizer: sabe o que você faz? Pega a Bíblia, mastiga a Bíblia, pega essa palavra, vive nisso dia e noite, e depois faz o seguinte: seja forte, corajoso, não temas, não desanimes. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo. E ali naquele momento eu imagino que Josué teve a convicção da sua vida, que não era ele quem precisava levar o povo de um lado do rio até o outro, que não era ele, mas sim Deus que iria guiar o povo. Ei, Êxodo 14:14 vai dizer: o Senhor é quem luta por nós. E com toda certeza a vitória já é dele. Porque de onde você já se viu, o Senhor nunca vai ser derrotado. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. E o que te impede? É o seu medo? Eu imagino que Josué deveria estar morrendo de medo, e por isso que Deus fez isso. Eu costumo dizer que Deus, ele é um Deus com um senso de humor muito grande. Porque como eu falei, Deus é o Deus dos underdogs, é o Deus dos improváveis. E pra mim ele tem um senso de humor incrível, porque onde já se viu, eu mesmo estar aqui pregando. Em toda a minha vida eu nunca imaginei estar no altar de uma igreja. Mas o Senhor confiava em mim algo diferente do que eu imaginava. Por quê? Porque nunca se tratou isso da minha vida. E às vezes nós temos medo de falar, nós temos medo de pregar, nós temos medo de cantar, nós temos medo de dançar para o Senhor. Mas inúmeras outras coisas nós acabamos fazendo. Mas aí quando nós entendemos que o caminho não tem volta, nós entendemos que essa direção é uma só, nós entendemos que o Senhor é quem está no nosso controle, tudo muda. E através disso, nós nunca mais somos o mesmo. Porque você não espera que um garoto depressivo de 17 anos, que não sabia falar em público, o garoto mais tímido do mundo, fosse confiado a estar aqui nesse momento. E deixa eu te falar uma coisa, eu só tive que tomar uma atitude, porque o Senhor fez o resto. Jesus chega para Lázaro e fala: Lázaro, sai daí, vem até mim. E ele não fala assim: Lázaro, eu vou até você. Por quê? Porque a parte natural é nossa, a parte sobrenatural é com o Senhor. Então o que eu tive que fazer foi o quê? Foi dar um pequeno começo. O que eu tive que fazer foi o quê? Dar um pequeno passo. E através disso, o Senhor mudou a minha história, porque o sobrenatural era com Ele. E aí a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que te impede de startar? O que te impede de começar? Recentemente o Senhor chegou ao meu coração e falou assim: Nayan, seja específico. Eu amo quando você é específico. Porque quando eu comecei minha caminhada eu pensava: pra que orar? O Senhor sabe de tudo. E aí chegou no meu coração: seja específico. Porque o Senhor pode fazer, mas como eu acabei de falar aqui, a parte natural é sua, a sobrenatural é dele. Se você não tomar um pequeno passo, por menor que seja, você nunca vai conseguir viver nada. Sua zona de conforto está aqui, você está confortável, você está bem, beleza. Mas cadê os planos do Senhor na sua vida? Imagina Pedro, dono de barco, pescador, podia ganhar muito dinheiro, podia ganhar muita coisa na sua zona de conforto. Mas aí o Senhor falou com ele: filhão, almas, você vai ser pescador de almas. E imagina ele sair do conforto todo que ele tinha, de toda a vida que ele tinha, e falar assim: Jesus, estou indo. Que rolê que ia ser? Tu imagina, tem vários exemplos. Eu posso falar de Eliseu. Ele só chega pra ele assim, pega o manto dele, toca em Eliseu. E Eliseu nunca mais foi o mesmo. Eliseu, um empresário, um homem já com uma idade avançada, fala assim: eu vou largar tudo que eu tenho para seguir esse cara. Por quê? Porque nele eu vi a glória do Pai. E é isso, quando a glória do Pai é manifesta nas nossas vidas, nós nunca mais somos os mesmos.
Por mais que as adversidades venham vir, elas vêm. Por mais que o medo venha vir, ele vem. Por mais que tudo ao redor diga que não, o Senhor está dizendo uma coisa: eu sou o Deus do improvável. E se eu te chamei para uma coisa, filhão, não tem volta. Se você entende que o caminho é esse, filhão, não tem volta, porque quem faz? Êxodo 14:14, porque é o Senhor que luta por nós. Amém? Tremendo um pouco, graças a Deus. E aí eu te pergunto, o que te impede de startar? Você sabe o que é? Você sabe claramente o que te impede de começar algo. Seja seu ministério, seja um negócio, seja uma profissão que Deus te confiou. Você sabe. Mas o que te impede de fazer isso? E aí a segunda pergunta que eu te faço é: o que você pode fazer para quebrar isso? Sabe, a Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então você pode crer que o Senhor te confiou grandes coisas. Deus me confiou isso, Deus me confiou aquilo, Deus me confiou o ministério. Amém. Mas aí o que você faz em prol disso? Qual o primeiro passo que você faz em prol disso? Acabamos de ler, não devemos desprezar os pequenos começos. Por menor que seja, não despreze isso. Eu quero falar também do menino Davi, que também foi considerado um underdog, que também era um azarão. Porque, né, uma briga de espada, o maluco vai com uma pedrinha e uma tiradeira assim pra jogar, não era de se esperar, não era de esperar que ele ia vencer. Mas aí, cara, nunca foi na força da pedra, muito menos na força de Davi. Era na força do Senhor, porque o Senhor confiou algo a ele. Às vezes a gente espera algo mirabolante acontecer. Não, eu só vou fazer isso se amanhã chover meteoro na cidade de Búzios. Aí eu faço, mas se não acontecer isso eu não vou fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa, por menor que seja o passo por menor que seja o passo, comece. O mais difícil é você de fato começar. Ah, Nayan, não sei por onde começar. Deixa eu te falar uma coisa. O início está no seu quarto. O início está na sua intimidade. Quando você tem um coração incendiado, você vai para o seu quarto incendiar o seu quarto. Quando você tem um quarto incendiado pela presença de Deus, aí você vai incendiar as praças. Aí você vai incendiar as nações. Aí você vai incendiar as igrejas. Aí você vai incendiar aonde o Senhor confiou a sua vida. Às vezes a gente espera algo muito impossível acontecer. Moisés eu gosto dele porque também ele não gostava de falar em público, né? Tem a música do Casting Crowns, que eu tava falando com você mais cedo. A música Nobody. E vai dizer na música: Moisés tinha medo de palco. Davi levou uma pedra para uma briga de espadas. Por quê? Porque Deus mandou. Tu imagina Moisés lá no palácio, vida boa, tal, um monte de coisa. E aí Deus fala, aí ele toma uma decisão e vai embora pro deserto assim do nada. E lá assim no meio do monte ele tem um encontro face a face com o Senhor. E o Senhor fala: filhão, volta lá no Egito e tu vai liberar aquele povo todo. Ah, como assim? Você tá ficando doido? Eu vou lá, eu vou morrer. Não, você vai debaixo da minha palavra. Porque por mais que você não saiba falar, não é você quem fala, sou eu. E aí Moisés vai, libera o povo. E por um motivo lá, um deslize dele, ele não consegue levar o povo até a terra prometida. Mas ele cumpriu o quê? A vontade do Senhor. Ele cumpriu o quê? A vontade do Senhor. E depois vai dizer em Apocalipse que o corpo dele é disputado por quê? Eu acho que era porque ele tinha pouco valor para Deus, imagina? O homem que quase não fez nada para Deus. O cara que liberou o povo do Egito, que estava passando vários anos lá de escravidão. Mas o Senhor confiou algo a ele. Deixa eu te falar uma coisa, todos nós temos uma história de underdog. Todos nós temos um motivo pelo qual nós achamos que não devemos começar. Ei, mas é na sua fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É na sua fraqueza, é aonde você mais sente que o Senhor fala assim: tá vendo a sua dor? Eu vou usar ela para curar outras vidas. Por quê? Porque não é por você, é por mim. Sou eu quem faz. Porque o Senhor não precisa de nós, mano. O Senhor não precisa da nossa força, o Senhor não precisa dos nossos talentos, mas Ele quer aquilo que Ele confiou a gente. Porque se for depender da gente quase não vai fazer nada. A nossa carne, ela não vai querer fazer o que o Espírito manda fazer. Mas o Senhor tem algo diferente para cada um de nós. E quando nós confiamos nele, Salmos 139, versículo 14, eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e o meu corpo sabe muito bem. Tu me
vistes quando eu estava crescendo em segredo na barriga da minha mãe. Então, filhão, quando você estava na barriga da sua mãe, crescendo em segredo, o Senhor já sabia de tudo que você faria no futuro. Aí eu te pergunto de novo, você acha que o que você fez até agora era aquilo que de fato o Senhor preparou para você? Se não foi, vamos começar isso essa noite. Como eu falei, o que te impede de startar? Pega isso, beleza, o que me impede é tal coisa. Já é. Agora, o que você pode fazer para que isso venha mudar? E depois de tudo isso, meu querido, o que vem de agora em diante é uma coisa. É hora de começar a construção. Ageu, capítulo 3, se eu não me engano, vai falar sobre a reconstrução do templo. Vai falar que é hora de reconstruir o templo. Ei, há quanto tempo o seu templo está desconstruído? Para desmontar o altar tem que ser de cima para baixo. E aí depois você vem de baixo para cima. Talvez você esteja numa fase muito boa da sua vida. Você sabe que o Senhor confiou alguma coisa muito boa a você que não tem nada a ver com o que você está vivendo. E aí o que você faz? Desconstrói isso de cima a baixo. A galera que é mais próxima de mim sabe que eu estou vivendo um dilema muito grande em prol de desconstrução. Sabe que eu estou vivendo um dilema muito grande, passando por um problema muito grande, mas que eu segui a voz do Senhor. E nesse tempo, minha vida devocional nunca teve tão firme. Minha vida devocional tá, martelada todos os dias, eu acordo e tal. Mas tem dias que eu oro ali e eu falo assim, Deus, o que eu preciso fazer para começar algo? E aí Deus só vem com aquilo assim, ó. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu fico, e Deus, se eu passar fome? Filhão, olha os pássaros. Não plantam, não colhem, não armazenam, e mesmo assim eu não deixo passar mal algum. Aí eu fico, beleza Deus, mas cadê? E se eu precisar de roupa? Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Esses dias eu fiquei me perguntando sobre isso. Eu tava na van, e aí o Senhor falou comigo uma coisa. Ele falou assim, acerca do jovem rico. Ele falou, aí eu fiquei pensando, cara, se eu fosse o jovem rico eu seguiria tranquilão. Pô, é o Filho de Deus mandando uma ordem. E aí o Senhor falou comigo, e porque o Espírito Santo, que é meu, que habita em você, não é o suficiente? Foi uma voadora de um anjo, dos dois anjos do meu lado. Então, tomei-lhe uma que eu fiquei assim, caraca, desculpa. E aí aquilo foi o bastante para eu começar esse pequeno passo. Foi o bastante para começar o pequeno começo. O que eu vou viver de agora em diante, eu não tenho a menor ideia. O que o Senhor aguarda para mim, eu não tenho a menor ideia. Mas o que eu posso fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. É hora da construção, é hora de começar um start para em seguida viver o equibalo. O que nos impede de startar? Sabe, o seu passado pode ser um passado muito bom ou pode ser um passado muito ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele tá lá, mar do esquecimento, longeão, longe de tudo. É hora de chegar um novo tempo na sua vida. É hora de viver algo novo na sua vida. Nós moramos em Búzios, acredito eu que pelo menos todo mundo aqui mora em Búzios. Não sei se vocês sabem, mas existe a Ilha Feia, né? A história da Ilha Feia é que há um tempo atrás um raio caiu sobre ela e ela pegou fogo. E por isso ela ficou queimada e tudo mais. E por isso que o nome dela é Ilha Feia. Mas você parar pra pensar hoje em dia, todos os passeios de escuna por aqui, eles param lá. Uma galera pra ir lá tirar foto, pra mergulhar e tudo mais. Por quê? Porque o passado daquela ilha não importa. Por quê? Porque o raio que caiu lá não importa. O que importa é o quê? É o que ela tá vivendo de agora em diante. O que você está vivendo na sua vida, no passado pode ter sido muita coisa, pode ter sido legal? Pode ter sido ruim? Pode. Mas o que importa é de agora em diante. Imagina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegava lá de frente com os caras. Pedro andou sobre as águas, João, discípulo que Jesus amava. Só a galera que andou com Jesus ali, que andou com o mestre. E chegava Paulo, que perseguia os cristãos. E aí imagino que muita gente olhava pra ele meio torto, olhava assim, cara, aquele maluco ali perseguiu os crentes, não vou ficar perto dele. Mas aí é da hora, porque Paulo vai saber, Paulo vai dizer, tá vendo aquilo que eu vivi? Deixa eu te falar uma coisa, pela religião eu sou isso, pelo zelo eu sou aquilo. Ei, nas obras da carne eu posso me gloriar de muita coisa. Mas tudo aquilo que eu vivi eu considero como perda. Tudo
que eu vivi eu considero como lixo, se comparado ao que me espera perante ao Senhor. E o apóstolo Paulo, imagina ele dizendo: o que antes vivi eu considero como perda. E agora? Agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E no meu corpo, Cristo vai ser glorificado. E através da minha vida, Cristo vai ser exaltado. Seja na minha profissão, seja onde eu passar, seja nas minhas obras, seja na minha fala, seja no meu ser. Por quê? Porque ele vai dizer: pregue, mas se necessário, você usa palavras. Quais são as atitudes, seja quem você deve ser. Eu quero convidar o Sião pra gente fingir que tá acabando. O que te impede de começar algo? O apóstolo Paulo escreveu praticamente mais da metade do Novo Testamento. Ele escreveu metade daquilo que nós vamos ler. E ele foi um homem que perseguia a igreja. Pensa se também não é um azarão, pensa se não é um underdog, pensa se não é um cara que não faz o menor sentido, onde já se viu. Por que um cara que perseguia a igreja vai ajudar a fundar igrejas? Não faz o menor sentido. Ei, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que age aonde não faz o menor sentido. Mas é atos simples, é por coisas simples. Deus ele vira pro profeta e fala assim: tá vendo aquele vale ali cheio de ossos, um monte de galera morta, só os ossos. Eu não quero que... Faça o seguinte, ele não falou pra ele assim: filhão, jejua 300 dias, ora em línguas 300 vezes e vai lá. Não, ele fala assim: filhão, profetiza. E o profeta faz o quê? Ele profetiza, e é ali onde a morte começa a viver. Ali onde a morte começa a brotar vida. E vida em abundância, porque é assim onde Deus passa. Eu vi um vídeo esse dia no Instagram que um pregador falava sobre Jesus. E ele dizia: toda a nossa vida é dividida em antes e depois de Cristo. Não só o calendário, mas como nós também. Eu costumo dizer que o Nayan antes de Cristo era uma pessoa. Mas o Nayan depois de Cristo não é uma pessoa porque ele morreu. Ele morreu para glorificar ao Pai. Ele morreu e as atitudes dele devem viver para glorificar o Pai. Se coloca de pé. Nesse momento eu quero chamar aqui à frente você que sabe que precisa de alguma coisa para romper, para startar. Você que sabe que precisa de algo diferenciado. Você que sabe que precisa só de uma atitude. Não despreze o pequeno começo. Nayan, mas posso fazer isso, não sei o que e tal. É um pequeno começo. Nayan, mas a vontade de Jesus é você ir pregar o evangelho, filhão. Se isso te impede de ir pregar o evangelho, é porque de fato você não está vivendo corretamente. Então você que precisa startar alguma coisa, seja um ministério, seja um negócio, seja uma revolução na sua vida e na vida de outros, vem aqui na frente. Vamos estar orando por você. Não despreze esse pequeno começo, não despreze essa chance. Se o Senhor é quem luta por nós, Ele já venceu toda a guerra. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos.
quero fazer um segundo convite. Agora é para você que entende que precisa viver não um start, mas um restart. Você que iniciou algo há muito tempo atrás, que ainda arde no seu coração de não ter continuado. Você que sabe que precisa de alguma coisa para retomar esse caminho. Precisa de algo para voltar naquilo que o Senhor te confiou. Vem aqui na frente, vamos estar orando por você. Como eu falei mais cedo, os tímidos não herdarão o reino dos céus. O Senhor confiou algo a você há muito tempo. As promessas seguem de pé. O profeta Isaías viu vida onde não havia vida. Deus mandou ele profetizar onde não havia nada. E do chão houve vida. Sabe qual a maior graça de ser um underdog? Sabe qual o mais legal de ser um azarão? Jesus sempre surpreende com eles no final. Não deixe vencer. Você que precisa startar algo, você precisa restartar algo, pode vir aqui na frente. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, Pode vir queimar. somos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da Majestade de Jesus. e que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade De Jesus. e que ruja o leão. Diante da O Senhor faz nesse lugar um pranto se tornar dança. E em meio a essa dança, passa uma bandeira. E essa bandeira carrega um leão. E esse leão está incendiado. Sabe, durante esse tempo de ministério, eu aprendi que tão importante quanto viver o que você prega é viver o que você canta. Não sei se você reparou na letra, mas vai dizer: nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E Levítico vai falar que a lenha sobre o altar precisa ser mantida acesa todos os dias. E que quem põe a lenha sobre esse altar é o sacerdote. Deixa eu te falar uma coisa, nessa noite aqui, todos somos sacerdotes do Senhor.
E nos foi confiada a missão de colocar lenha no altar todos os dias. E essa lenha deve ser mantida acesa. Pai querido e amado, nessa noite, como povo de Deus, nós viemos aqui buscar do Senhor, buscar ouvir de Ti o que o Senhor quer nos dizer. Pai, que sobre essa geração venha haver o genuíno start para um novo tempo que nos foi confiado a Ti. Não porque nós somos algo, mas sim porque o Senhor é tudo. As pessoas que vieram aqui na frente, Pai, restabeleça aquilo que o Senhor disse um dia. Que as promessas se mantenham de pé. Tudo aquilo que o Senhor proferiu venha se manter em pé. E que dia após dia elas venham ter o coração incendiado na Tua presença. Que por onde que elas venham passar, Senhor, elas venham carregar a Tua luz. Elas venham carregar a Tua presença. É o que nós lhe pedimos sobre essa geração, que vai incendiar a cidade de Armação de Búzios, em nome do Senhor Jesus, que vai incendiar o Rio de Janeiro, em nome do Senhor Jesus,